Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar como fazer lista suspensa em cascata no Excel. Meu nome é Cássio Ribeiro e agora vamos embora para o conteúdo. Bom, a lista suspensa em cascata é quando uma validação de dados depende de outra validação de dados. Por exemplo, nós temos uma tabela para fazer controle de estoque e eu tenho categoria e produtos. E dentro de cada categoria eu tenho vários produtos. Então esses produtos estão amarrados a cada categoria. Por exemplo, aqui em computadores nós temos esses produtos e em TVs nós temos esses produtos. Então quando eu fizer a validação de dados em categoria, se eu selecionar computadores, na validação de dados em produto, eu quero que apareça somente esses produtos aqui. Já se eu selecionar tablets, eu quero que aqui na frente, na validação de dados, apareça somente esses produtos relacionados ao tablet, beleza? Se você não sabe o que é validação de dados, eu vou deixar nos cards aqui em cima um vídeo para você assistir e entender. Então corre lá, assiste e depois retorna para essa aula, beleza? Agora, sem enrolação, vamos para o nosso conteúdo. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é nomear os nossos intervalos. Você vai entender daqui a pouco por que é importante nós darmos nome a cada um desses intervalos. Eu já deixei em cores diferentes para a gente entender que são intervalos diferentes, beleza? Bom, e em vez de só nomear cada intervalo desse, para facilitar a nossa vida, nós vamos converter todos eles em formato de tabela, beleza? Então, primeiro, eu seleciono smartphones, venho na página inicial e clico em formatar como tabela, beleza? Seleciono o meu formato e dou um OK. E agora, ele já cai nessa tela de design de tabela. E aqui tem o nome. Nós vamos dar o nome de smartphones. O nome, ele deve ser sempre igual ao título aqui da nossa tabela, beleza? Não pode ser diferente. Então vamos lá. Agora em tablets, vamos selecionar o intervalo, clique em formatar como tabela, seleciona o nosso modelo e dá um OK. E como nome, vai ficar tablets. E agora computadores, a mesma coisa. Selecionamos o nosso intervalo, formatamos como tabela, damos um OK, e o nome do intervalo vai ficar computadores. E aqui em TVs, a mesma coisa. Seleciono o intervalo, formato como tabela, dou um OK e coloco o nome do intervalo de TVs. Então, todos os intervalos nomeados, agora fica mais fácil. A primeira validação de dados que nós vamos fazer vai ser em categorias. Então, pode selecionar toda essa coluna. Você pode utilizar aqui para selecionar a coluna inteira o atalho Ctrl Shift setinha para baixo, que aí já seleciona todas as células, beleza? Vai na guia dados, clique em validação de dados, seleciona lista e aqui em fonte nós vamos colocar os títulos das tabelas, beleza? E agora é só dar um OK. Veja que a validação de dados ela está pronta. Apareceram os nomes das 4 tabelas, beleza? E agora vamos montar a validação de dados de produto, beleza? Então vamos lá. Clica na guia dados, vem em validação de dados e aqui em lista. E agora está aí o desafio. Como nós vamos fazer o Excel entender que quando a gente colocar computadores aqui em categoria, tem que aparecer somente esses produtos relacionados a computadores e assim por diante. A gente tem uma fórmula aqui no Excel chamado indireto, que a gente utiliza ela dentro de validação de dados para fazer essa relação. Então vamos lá. Eu seleciono a coluna inteira, venho em validação de dados, clico em lista e aqui em fonte, muita gente tem o intuito de colocar igual e selecionar a célula ali da categoria.
Mas o Excel ele vai identificar somente essa palavra se você fizer isso. E ele vai replicar a validação de dados. Por exemplo, se eu colocar igual B3, onde está computadores, ele vai replicar para cá só computadores, só a palavra. Não vai pegar os produtos que estão relacionados a essa categoria. Então, nós vamos utilizar a fórmula indireto, abre o parênteses, seleciona a célula B3. E agora nós vamos tirar esse trancamento. Beleza? E agora você vai entender por que nós nomeamos os intervalos. Quando eu coloco indireto, e aqui a gente tem escrito computadores, a fórmula indireto vai buscar uma tabela chamada computadores. Então, olha só. Essa tabelinha, esse intervalo, tem o nome de computadores. Então, quando eu utilizo a fórmula indireto e eu coloco aqui computadores, o Excel relaciona a essa tabela, a esse intervalo que nós montamos, e não ao nome computadores. Então, olha só, aqui na frente aparecem todos os produtos relacionados à tabela computadores. Se eu trocar para TVs, agora os produtos mudaram. Os produtos ficam relacionados ao intervalo chamado TVs. E assim por diante. Beleza? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Te vejo na próxima semana. Muito obrigado e tchau!